E aí, galerinha, beleza? Tranquilo? Estamos aqui então para mais um vídeo relacionado à prova de espanhol da URGS, tá legal, gente? Então acompanha aí na tela que eu vou mostrar para vocês uma super aula para vocês aqui na prova de espanhol da URGS, tá legal, gente? Então roda a vinheta e acompanha comigo. Mais um vídeo para falar sobre a prova de espanhol da URGS, tá legal? Como nos outros vídeos, espero que vocês gostem aí. Façam inscrição, gente, no canal de vocês aí. No linkzinho ali do lado, façam inscrição. Comentem, compartilhem para que os alunos consigam ter o conhecimento dessa prova de espanhol que era tão difícil, e é verdade. A prova de espanhol da URGS era uma prova dificílima, tá, gente? Então eu estou tentando ajudar vocês aí a superarem essas questões da prova de espanhol da URGS. Vamos lá então para o vídeo, gente. Prova de espanhol da URGS. Passando aqui, olha só, URGS 2018, 63. A palavra síndrome, linha 25, claro que eu não trouxe o texto, até porque a gente não precisa dele agora, aqui no momento. Em espanhol possui gênero masculino e em português, feminino. Qual das alternativas abaixo apresenta também uma palavra que no espanhol tem um gênero diferente do português? Ou seja, olha bem, gente, o que eles estão dizendo, ó. Eles estão falando aqui do que a gente chama de heterogenéricas. Ou seja, gente, o que é hétero? Diferente. É ou não é? Hétero diferente, homo igual. Heterogenéricas, ou seja, genéricas de gênero, ou seja, palavras que possuem um gênero diferente na língua espanhola, gente. Tá vendo, meus queridos? Em relação à língua portuguesa, tá? É uma comparação aqui. Então, gente, olha só, algumas heterogenéricas, elas têm uma explicação lógica, que a gente vai ver logo logo aqui. Eu trouxe para vocês uma explicação bem bacana. Outras não há uma explicação lógica, e aí que é a grande cacaca, né? Porque tu tem que saber isso da língua espanhola, tá legal? Então eles estão dizendo, ó, em espanhol tem gênero masculino, é el síndrome. Em português é a síndrome, tá? Qual dessas palavras abaixo tem um gênero diferente do português? Letra A, silla. O que é silla? É cadeira, gente. Cadeira. Perro. O que é perro? Cachorro, tá? Cachorro. O que é dolor? Dor. O que é cabeça? Cabeça. E o que é universidade? Universidade. Opa! Universidade. Tá? Então, olha só. Essa questão aqui é uma questão para quem realmente estudou língua espanhola, tá? Porque a gente tem uma lista lá de heterogenéricas, tá? Sem problema nenhum, posso passar aqui para vocês também. Mas agora é uma questão de quem estudou mesmo língua espanhola. Porque olha só, te liga só. Cadeira é feminina no português e no espanhol. A cadeira, la silla. Não muda, tá? Então, não é essa a primeira. O cachorro, em português, el perro, em espanhol. Então, não muda. Então, não é essa e não é essa. Dolor é a dor para nós e em espanhol é el dolor. E isso aqui, ó, gente, sem o acento, o que ele significa? O artigo, meus queridos, o artigo masculino. Por que eu disse sem acento? Porque com acento, ó, se tu colocar com acento aqui, ele significa ele. Tá vendo? Isso aqui significa o. Então eu digo em espanhol, vou fazer um traço aqui, el dolor. Então, nem vou olhar as outras. Quer dizer, eu vou olhar para explicar para vocês, ó. Cabeça, la cabeça, la cabeça e la
universidade. Universidade. O que é lá em espanhol, gente? Lá é o artigo feminino a. Então, qual é a única palavra que em espanhol tem um gênero diferente do português? É a letra C. Opa, desculpa, vou voltar aqui. É a letra C, que é el dolor. Isso aqui não tem uma explicação lógica, tá, gente? É mesmo pela origem da palavra. A gente tem algumas palavras heterogenéricas que têm uma origem diferente e tal. Mas essa aqui, a princípio, ela é uma palavra que é feminina porque é feminina, tá? Pela origem da palavra da língua espanhola. Então, tu tem que conhecer bastante aqui vocabulário, uma lista bem extensa aí das heterogenéricas que a gente está falando aqui, tá legal? Vou passar aqui. Olha só. URGS 2019. Qual das palavras abaixo leva o artigo definido lá? Cara, essa aqui é uma questão que eu já botei a resposta porque é uma questão uma questão, cara, é aquelas questões que eu me pergunto muito. Qual é o sentido de uma questão desse tipo numa prova? É mesmo saber o conhecimento do aluno ou é para ferrar o aluno? Esse tipo de questão aqui, ela é para ferrar o aluno. Essa aqui não tem, tá? Então eles estão perguntando qual das palavras abaixo ela é feminina. Feminina. E de novo, aqui a gente está falando de heterogenéricas, né? Só que eles não estão perguntando em relação ao português. Eles estão perguntando qual palavra que leva o artigo a em espanhol. Então essa aqui é muito difícil de vocês saberem, tá? Então eu vou marcar aqui as respostas, ó, que eu trouxe para vocês. Essas aqui eram as palavras, ó: alma, almíbar, aljara, açúcar e alba, tá? Então a resposta correta era a letra C. Vamos tentar decifrar ela. Olha só. Alma. Eu sei que não vai o artigo feminino lá. Esse aqui é o artigo feminino, tá? Em espanhol, lá é a e las é as, tá? Por quê? Porque tem uma coisa chamada cacofonia, ou seja, se evita repetir sons desagradáveis, gente. Então, olha só, a primeira não é, porque a gente vai colocar assim, ó, el, alma. Por quê? Porque a gente tem a sílaba tônica aqui, ó. Se eu colocasse a ou lá, ficaria la alma. Ó, tá vendo? Ó? La a. Em espanhol não é permitido a cacofonia. Em português a gente evita a cacofonia, mas não é que é proibido a cacofonia, entenderam? Então essa primeira aqui, el alma, eu sei que não é, pela questão da cacofonia, porque ela começa com A ou H tônico, então eu mudo o artigo para evitar esse som desagradável. Almíbar, eu não tenho nem ideia do que é, tá? Vamos supor que eu estou lá na prova, eu não tenho ideia do que é, tá? Aljara, eu também não sei, tá? Açúcar é el açúcar, tá? É o açúcar em espanhol. El açúcar. Não tem uma mudança de artigo aqui na frente. E alba, eu sei que muda também, né? Porque a gente tem aqui a mesma coisa da alma, né? Opa! El alba, ó. Alba. Eu não falo alba, é alba. O que é alba? É alvorada, amanhecer, tá? Então, por exemplo, eu trouxe um exemplo de frase aqui, ó. Ellen mirava el alba mientras tomava seu café da manhã. Ou seja, a Ellen olhava o amanhecer, ou a alvorada, ou o horizonte, enquanto tomava seu café da manhã. Então eu consigo anular aqui, ó, por essa questão da cacofonia de som desagradável, duas apenas, que é a letra E e a letra A. Ficou entre três. Suponho que eu conheça a palavra açúcar, porque é uma palavra comum na língua espanhola, e eu sei que ela é masculina, tá? E ela é masculina, é ela açúcar, tá? Aí eu fico em dúvida entre essas duas. Almíbar, que é cauda, e não cauda de rabo, tá? É cauda de pêssego, por exemplo, cauda de morango, tá? Almíbar, tá? E aljara é joia, tá? Então, olha só. O que eu vou fazer nesse tipo de questão? Eu vou ir na palavra almíbar, tá? Então, olha só. Aqui, a gente tem, ó, almíbar.
tá? A palavra é, ó, almibar, tá? Então, gente, eu não tenho problema, porque almibar é a sílaba tônica, tá? Eu posso utilizar o lá, pela cacofonia, não se encaixa, tá? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, ela é uma palavra masculina em espanhol, pela sua origem, tá? Ela é uma palavra masculina. E aí, cara, essa palavra aqui, a gente vai fazer a seguinte análise, tá? Se eu colocar eu aqui, ó, ela está correta. Por quê? Porque ela é uma palavra masculina, tá? Então tu tem que saber a origem da palavra. Tu já teria que ter visto essa palavra em algum lugar ou ter estudado ela por algum motivo. Porque o plural dela é los almíbares, ou seja, os, tá? E não las, gente. E a palavra correta aqui é aljara. E aí eu vou fazer uma analogia aqui com vocês para a gente analisar esse tipo de palavra, tá? Eu não sei lá no dia da prova. Opa, aljara. Eu não sei lá no dia da prova se é aljara ou almíbar. Então eu vou por uma questão assim, ó. Embora a gente tenha almíbar, o al, ele é bem marcado aqui, não é? Ele é almíbar. Eu tenho a sílaba tônica no mi, mas o al, ele aparece. Agora, na palavra aljara, qual é o que mais se sobressai na sílaba tônica? Aljara, tá vendo? O ra é uma sílaba forte. O aljara, ele é uma sílaba forte aqui, porque é uma palavra de origem, ela é uma palavra de origem muçulmana, tá? Aljara. E a almíbar, embora a sílaba esteja no mi, o al, ele vai aparecer. Então, teria uma certa cacofonia no almíbar. Por quê? Porque eu diria la almi, ó. Mesmo que a sílaba forte seja essa aqui, eu vou ter aqui uma cacofonia que não é permitida no espanhol. Então, a única que pode levar o artigo definido lá é aljara, que é joia, tá, gente? Então, façam essa analogia da sílaba forte. Quando o A ou o HA for tônico, já tira o lá e bota o eu. Mas, por exemplo, almíbar e aljara, as duas têm a sílaba forte do meio, não é o al. Mas, embora o almíbar tenha a sílaba mi forte, a gente tem o al que aparece quando a gente fala a palavra. Tá? Então, ela não poderia ter o lá. Já o aljara, o al é quase mudo. Porque eu vou dizer jara, aljara, tá vendo? Então, essa é a analogia que eu posso fazer. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, esse tipo de questão aqui não se punam se vocês errar, porque é uma questão muito difícil. Ela é uma questão, assim, sabe? Não, cara, provavelmente muitos professores de espanhol pecariam nessa questão aqui, tá? Porque ela é uma questão que precisa de uma pesquisa muito grande, saber a origem da palavra e saber ter um espanhol bem fluente, tá legal? Mas essa analogia, mais uma gente, vou passar aqui, ó. O que a gente está falando? Sobre mudança de artigo na frente, tá? A gente vai ter a questão do artigo neutro em espanhol, mas isso eu vou falar em uma outra hora, tá? Mas a gente vai ter de artigo assim, ó. O el, o lá, o los e o las. O un e o una, o unos e unas. É que nem no português. Artigo 8 formas fixas. O, a, os, as. Uma, uns e umas, tá? Só que no espanhol a gente tem um artigo neutro, que é o lo, tá? Que a gente vai falar dele num outro momento, porque ele é bem complicadinho também de explicar, tá? Mas esse, a princípio, são os artigos. Então, quando há uma troca de artigo, a gente troca o gênero da palavra, mas eu vou explicar para vocês aqui uma situação bem específica, tá? Então, eu vou primeiro dar algumas dicas, tá? Primeira coisa, tá? No espanhol,
Há algumas dicas para determinar o gênero do substantivo, porém não indica que a palavra seja necessariamente uma heterogenérica. E aí que está a questão, tá? Geralmente, a gente vai ter o artigo que vai determinar o gênero, mas não significa que ela seja uma heterogenérica, ou seja, não significa que ela é masculina no espanhol e feminina no português. Não quer dizer. Ele só vai especificar o gênero, tá? Mas até aí tudo bem. Primeira coisa que vocês devem anotar para vocês. As letras do alfabeto, elas são femininas. Todas as letras do alfabeto em espanhol a gente fala com lá na frente. Lá A, lá B, lá C, lá D, lá E, lá F. E aqui não vale a regra da cacofonia, ó, porque o próprio lá A, ó, eu continuo. Então, anotem aí para vocês, ó. Não vale cacofonia, que é o som desagradável, tá? Então, eu não troco no alfabeto, tá? Não vale no... Vou botar aqui, ó. Alfabeto. Primeira regra, não vale para o alfabeto em espanhol a regra da cacofonia, tá? As letras são femininas. Outra coisa importante, isso vai ajudar vocês, provavelmente numa questão, todas as palavras em arre, terminadas em arre, são masculinas no espanhol. E todas as palavras terminadas em umbre são femininas. Então, ó, equiparre, viarre, paisarre, e assim. Todas as palavras terminadas em arre, A-J-E, são masculinas. Mensarre, el mensarre, vocês estão vendo, ó? Tem um artigo masculino aqui na frente, ó. E todas as palavras terminadas em umbre são femininas, ó. La costumbre, la cumbre, la legumbre. Ó, vou anotar aqui para vocês, ó. La legumbre. Opa. Legumbre, tá? Elas são femininas, tá? Todas as palavras terminadas em arre são masculinas e todas as palavras terminadas em umbre são femininas, tá? Até aí, tudo tranquilo. São dicas que eu tô dando para vocês. O alfabeto é feminino, todas as palavras terminadas em arre são masculinas e todas as palavras terminadas em umbre são femininas, tá? E agora nós vamos para a regra da cacofonia, especificamente, ó. No espanhol, quando a palavra começa com A ou HA tônicos, é usado o artigo el, ou seja, o, para se manter a eufonia, que é o som agradável, tá? Então, sempre quando começar com A ou HA tônicos, a gente muda a sílaba tônica, a não ser da origem da palavra que ela já seja masculina ou feminina, como a gente viu ali as palavras aljara, por exemplo, e a outra que significa cauda, tá? Mas geralmente quando for tônica a gente muda. Só que tem um porém, tá? Vamos ver. Ó, aqui tem uma lista para vocês de algumas palavras que mudam o gênero, ó. La baraja, em português, o baralho. La costumbre, em português, o costume. La cumbre, o cume. La sonrisa, o sorriso. La risa, o riso. La nariz, o nariz. La sal, o sal. La leche, o leite. La sangre, o sangue. La labor, o trabalho. La percha, o cabide. La alarma, o alarme. E assim sucessivamente. Todas essas palavras aqui, elas mudam, tá? É uma lista pequena, mas já ajuda vocês, ó. Por exemplo, ó. El humo, a fumaça. El guante, a luva. Aqui também muda a palavra, ó. El estreno, a estreia. El equipo, a equipe. El pantalón, a calça. El viaje, a viagem. E aqui a gente já viu a regrinha que eu passei para vocês, né? Paisarre, aqui tinha legumbre, ó. Então, palavras terminadas em arre são masculinas e palavras terminadas em umbre são femininas. Essa aqui dá para ver. O restante, gente, algumas é pela cacofonia e outras é pela origem da palavra. Então, não tem como a gente saber, tá? Algumas palavras não vai ter como a gente saber, mas isso já ajuda vocês. Letras do alfabeto são femininas. Palavras que iniciam com A ou HA, elas têm um artigo mudado pela cacofonia. E palavras terminadas em arre são masculinas e em umbre são femininas. E aqui tem uma lista para ajudar vocês, ó. Olha que interessante isso aqui, ó. El análisis, a análise. El dolor, a dor. El color, a cor. El origen, a origem. El puente, a ponte. El árbol, a árvore. El orden, a ordem. E assim sucessivamente. Então, tá?
palavras que têm o gênero diferente no espanhol e no português. E aí sim, aqui nessa lista, gente, a gente tem as heterogenéricas, tá? Heterogenéricas, que a gente já viu o que é hetero, diferente, genérica de gênero, tá? Até aí tudo bem. Agora, a gente vai ver mais especificamente as regras de eufonia. Primeiro, tá? O que eufonia quer dizer? Quer dizer som agradável, harmonioso, para evitar a cacofonia, que é som desagradável. Então, não pode coincidir sons iguais de uma palavra após a outra no espanhol. Essa é uma regra que vocês podem anotar para vocês, tá? Então, por exemplo, ó, palavras que começam com A ou HA tônico, né? Elas têm um artigo mudado. El águila, un aula, eraria, unacha, unada, tá? Até aí tudo bem, gente, tá? Então, quando a palavra começar com A ou H tônico, a próxima palavra a gente muda o artigo e, consequentemente, muda o gênero para evitar o som desagradável, que não é permitido no espanhol, tá? Até aí, tudo bem. Qual a moral? Quando a gente passa para o plural, a palavra volta a ser feminina. Por quê? Porque o S, a letra S do artigo, ele desfaz a cacofonia. Por quê? Porque essa regra vale apenas para o singular. Então, olha só, gente. Como é que é águilas, que a gente viu antes? El águila. Tá vendo? Então, eu troquei o artigo aqui para evitar a cacofonia de lá. Só que quando vai para o plural, aqui, ó, desculpa. Opa. Quando vai para o plural, aqui, ó. Só um pouquinho que passou sem querer aqui, tá, gente? Quando vai para o... Opa! Só um pouquinho que tá passando aqui minha caneta. Eu não tô me dando bem com essa caneta aqui. Tá passando. Peraí. Agora deu. Só que aqui, ó, gente, o S, ele corta a cacofonia. Ele corta, gente. Tá vendo? Então, qual é a moral, ó? O U nas aulas, ó. Esse S corta a cacofonia. Las áreas, esse S corta a cacofonia. U nas hadas, esse S corta a cacofonia. Qual é a moral, então? Vou botar aqui para vocês, ó. A regra da mudança de artigos, vírgula, para evitar cacofonia, vale apenas para o singular. Tá legal, gente? A regra da cacofonia em espanhol, ela vale apenas e tão somente apenas para o singular, porque no plural o S corta essa regra. Tá legal, gente? Isso é uma grande sacada já. Vou passar aqui, ó. Essa regra, outra questão que eu quero explicar para vocês aqui, ó. Ela se aplica para todas as outras palavras, tá? Mas ela não se aplica para substantivos que têm forma feminina e masculina, com a mesma terminação. Por exemplo, árabe, tá? Esse aqui é, na verdade, o substantivo, né? Árabe. Então, eu não posso mudar. Porque para ter o entendimento se eu estou falando de uma mulher árabe ou de um homem árabe, eu tenho que manter o artigo, tá? Então, ó, não se aplica para substantivos que têm a mesma forma no feminino e no masculino e que o artigo, na verdade, distingue eles, tá? Então, não se aplica. Beleza? Outra coisa, ó, não se aplica às letras do alfabeto, que a gente já falou, tá? Porque a gente vai dizer la, la, che, isso aqui é o H, tá? Em espanhol, ó. Ou una, ao e una, ate. Não se aplica, porque as letras do espanhol são femininas, né? E tampouco, cara, a gente aplica quando eles estão antes de um adjetivo.
Entenderam, gente? Por quê? Antes de um adjetivo não vale essa regra. Então eu vou dizer, ó, la alta torre, la hábil secretária. Por quê? Porque a regra, essa regra da eufonia ou cacofonia, né, que é som desagradável, cacofonia, só vale para substantivos, gente. Substantivos. Tá legal, meus queridões? Então, se o artigo vier antes de um adjetivo, ou seja, aqui, ó, de uma característica, tá? Ou de uma característica, de uma qualidade, não se aplica essa regra, porque essa regra ela só vale para quê? Substantivo, ou seja, nome de coisas, objetos e assim sucessivamente, tá? Então é importante a gente olhar, porque isso aqui pode vir um dia na prova da URGS, por exemplo. Eles colocaram lá hábil secretária ou lá alta torre e perguntar para vocês se esse lá, por exemplo, ele está errado, porque pela regra da eufonia ele tá. Porque, ó, é alta, hábil, entendeu? Então a gente tem a sílaba tônica no A e no HA. Mas hábil e alta são adjetivos. Então essa regra não se aplica em adjetivos, somente em substantivos. Tá legal, gente? Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas aí que eu dei para vocês, dos heterogenéricos, do uso de artigos na frente de substantivos aí. E aí façam as anotações de vocês, cara, porque essas regrinhas que eu dei para vocês são muito importantes para a gente entender o processo aí do uso, né, dos artigos antes dos substantivos, tá? Então é importante lembrar daquilo que eu falei. Letras do alfabeto são femininas, então indiferentes, começa com A ou HA. Palavras terminadas com ARRE são masculinas e UMBRE femininas. Essa regra só se aplica aos substantivos. Quando for antes de um adjetivo não vale. E somente no plural, quando passa para o... Desculpa. E somente no singular, quando passa para o plural e mais, tá? E ali tem uma pequena lista que eu passei para vocês. Claro que tem muito mais palavras, tá? E é interessante a gente saber a origem da palavra para saber 100% aí a questão das heterogenéricas. Show, galerinha! Espero que tenham gostado do vídeo. Eu estou fazendo com o maior prazer aqui para que vocês tenham um entendimento maior de língua espanhola. Então, se inscrevam no canal. Olha a minha cadeira dando barulho, ó. Se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, para que todos os alunos aí que vão fazer a prova tenham conhecimento da prova de espanhol da URGS, dessas questões aí, para decifrar a prova de espanhol da URGS. Tá legal, gente? Grande abraço, foi um prazer. Tamo junto.